Acredita que os dados de deflação da China são reais? Como sempre na China é difícil saber, mas a gente pode ver que alguns dados na China corroboram uma deflação, como a queda na balança comercial, não apenas a corrente de comércio, exportações e importações diminuíram na China impressionantemente, quase 20% do ano passado para agora, o último dado que foi divulgado. Então a China segue passando por um reajuste econômico, desacelerando, a reabertura que muita gente achou que pudesse ter impactos significativos na economia mundial não aconteceu, eu mesmo era dessa tese, isso não aconteceu. Então o problema econômico lá é mais profundo, Xi Jinping e o partido estão tendo mais dificuldades de religarem a economia ou não querem, setor imobiliário segue cambaleando, ou que eu digo que está acontecendo lá uma demolição controlada. Ele está sendo, o colapso do setor imobiliário está acontecendo, mas ele vem sendo controlado. A mais recente agora a ter problemas de dívida e possíveis calotes é a Country Garden, que em vendas era a maior da China até o ano passado, agora caiu em vendas nesse ano. A Evergrande era mais endividada que a Country Garden, mas a Country Garden também agora com enormes problemas financeiros. Ainda vou fazer um novo vídeo sobre a situação da construção civil na China, o setor imobiliário. Mas eu acho que os dados de deflação são críveis, porque o restante dos dados, até aqueles que são verificados pelo mundo, como é importação e exportação, também estão refletindo uma desaceleração econômica. Poderia comentar as novas formas de arrecadação para o IVA, direto no TED, no Pix, na máquina de cartão. Pois eu fiquei não surpreso, mas eu às vezes acabo sendo mais sarcástico do que deveria, especialmente em Twitter, Instagram, etc. Aqui nem tanto. Mas até porque aqui eu preciso elaborar melhor a minha crítica e tem um alcance maior quando eu faço vídeo sobre o assunto. Mas essa foi uma notícia que saiu nos jornais nessa semana, o Bernard Api de novo. Eu não sei se é Api ou Api, até perdão por não saber pronunciar o nome. Mas enfim, ele disse que no futuro a arrecadação até poderá ser mais automática e muito mais eficiente, e que todas as transações, sejam TED ou Pix ou cartão de crédito, já vai lá ter a cobrança do IVA e se houver algum crédito, aí já tudo será automatizado. Eu fico com muito receio desse tipo de automatização e responsabilização da coleta dos impostos que recai sobre o privado, sobre as próprias empresas, os cidadãos. Eu realmente eu fico muito receoso com isso, porque é mais um argumento e mais uma acomodação por parte do setor público de que não precisa cortar gasto, não está arrecadando facilmente, o dinheiro vai entrar tranquilamente e pronto. Só que isso pode inviabilizar muitas empresas, muitos setores, e é preciso ver o quanto que o IVA vai impactar de fato. Para mim, a parte mais importante dessa reforma tributária é a transparência que ela pode trazer. Mas eu fico com muito medo mesmo de quando a gente vê burocratas, servidores, especialmente na Fazenda, Receita Federal, dizendo que a cobrança de impostos vai ser totalmente automatizada e o cidadão nem vai poder se preocupar. Complicado, mas veremos como isso vai ser. Para quais países as empresas alemãs que estão saindo do país vão com esse cenário China e Estados Unidos? Pois eu lembro que essa já era uma discussão. Eu tive muita experiência de trabalho na Alemanha, pela empresa que eu trabalhei na década retrasada já, foi nos anos 2000, de 2002 a 2007, aliás, 2002 a 2009, na ThyssenKrupp Elevadores. E eu morei alguns meses, no total foram 4 meses e meio na Alemanha, em Düsseldorf e Essen. Mas na época que eu morei em Londres pela Thyssen, eu viajava muito para várias operações fabris da Thyssen, inclusive uma em Hamburgo. Até hoje lembro do endereço, era Columbusstraße Nummer 8, então Rua Colombo, número 8. Ainda é o endereço da fábrica de escadas rolantes, a ThyssenKrupp Fahrtreppen, que agora se chama TKE apenas. E eu lembro que as discussões naquela época, eu só estou falando de 2006, 2007, era onde
buscado fornecedores mais baratos do que na Alemanha, onde até realocar algumas fábricas, alguns processos produtivos, porque a Alemanha já tinha um custo de mão de obra mais elevado e já era menos competitivo que algumas regiões da Europa. Naquela época, muitas empresas alemãs buscavam principalmente ir para o leste europeu. Polônia, República Tcheca, os países bálticos, enfim, alguns países que tinham uma economia mais avançada, que tinha algum parque fabril, mais infraestrutura, com um bom nível educacional, mas com um custo de mão de obra mais baixo. Eu lembro que Polônia era sempre... Inclusive, eu fiz uma excursão pela Polônia em busca de fornecedores. Então, esses são destinos. Quanto mais próximo, melhor. Mas eu fiz até o título dessa transmissão do Follow the Money foi a desindustrialização da Alemanha. Que não é uma desindustrialização completa, mas na margem ela vem acontecendo porque muitas indústrias, especialmente aquelas intensivas em energia, estão ficando no meio do caminho porque a conta ficou muito alta e não conseguem mais serem competitivas. Mas, assim, o mundo inteiro é um destino possível. Claro que agora com China nessa situação é bem menos atrativo do que foi no passado, mas o leste europeu costuma ser um destino para empresas e fábricas alemãs.